Gente, boa tarde. Hoje a gente vai estar recitando e analisando o poema de Cecília Meirelles, O Quarto Motivo da Rosa. E os integrantes do grupo é Adriana, Ana Carolina, Luísa e Thaisa. Meu nome é Adriana e eu vou estar falando um pouco sobre a biografia da autora. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Foi criada pela sua avó, católica e portuguesa, da Ilha dos Açores. Foi escritora, jornalista, professora e pintora, considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Sua obra de caráter intimista possui forte influência na psicanálise, com foco na temática social. Destacou-se na segunda fase do modernismo no Brasil. Cursou a escola Estácio de Sá, concluindo com distinção e louvor o curso primário em 1910. Tornou-se professora, diplomando-se no curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Em 1919, com apenas 18 anos, publicou sua primeira obra de caráter simbolista, Espectros. Com 21 anos, casou-se com um pintor português, Fernando Correia Dias, que sofria de depressão e se suicidou em 1935. De 1930 a 1931, Cecília trabalhou como jornalista no Diário de Notícias, contribuindo com textos sobre problemas da educação. Ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para várias línguas. Pelo trabalho realizado na literatura, ela recebeu diversos prêmios, dos quais se destacam o Prêmio de Poesia Olavo, Bilac Prêmio Jabuti e Prêmio Machado de Assis. Em 1934, Cecília Meirelles funda a primeira biblioteca infantil do Brasil, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. No Chile, foi inaugurada a Biblioteca Cecília Meirelles, em 1964, na província de Valparaíso. Em 1953, Cecília Meirelles foi agraciada com o título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi, na Índia. Cecília Meirelles faleceu no dia 9 de novembro de 1964, no Rio de Janeiro, como causa da morte, câncer. E agora eu vou recitar o poema. Não te aflinges pelas pétalas que voam. Também é ser, deixar de ser assim. Rosas verá, só de cinzas frangidas, mortas, intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até dos meus espinhos ao longo. O vento vai falando de mim. E por me perder-me é que vou me lembrando. Poder folhar-me eu não tenho fim. Agora a gente vai dar continuidade fazendo a análise do poema. Esse poema foi escrito em 1945 e ele faz parte de uma sequência de 5 poemas, intitulado Primeiro Motivo da Rosa, Segundo Motivo da Rosa, Terceiro Motivo da Rosa, Quarto Motivo da Rosa, que é o poema que foi escolhido para apresentar o trabalho, e o Quinto Motivo da Rosa. Todos os poemas retratam um tema mais ou menos parecido, e ele é composto por 4 versos e 2 estrofes cada. Essa regra não se aplica aos outros poemas, cada um tem uma estrutura diferente. Então, como foi explicado anteriormente pela Thaís, esse poema faz sequência dos outros 5 poemas. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto, que no conjunto formam o Mar Absoluto, que foi escrito pela Cecília. E aí eu vou falar rapidinho o que os outros 3 motivos diziam nos seus poemas para poder fazer sentido o quarto motivo. Então, assim, o primeiro motivo da rosa fala sobre a proximidade do eu lírico humano com a rosa. Então, tipo, faz toda uma analogia sobre beleza, sobre envelhecimento. Então, Cecília dá essa pegada mais filosófica, fazendo com que o eu lírico tente conversar com a rosa. E aí, no segundo motivo, a rosa simplesmente vai ignorar o eu lírico, ela não vai escutar o eu lírico, então vai ficar naquela discussão do eu lírico tentando conversar com a rosa, tentando fazer com que, entre aspas, ela responda a ele de alguma forma. E aí, no terceiro motivo, o eu lírico tenta se aproximar mais da rosa, ter um pouco mais de intimidade, fazendo, tipo assim,
tentando ter uma intimidade com a Rosa, para que no quarto motivo em si, que é o que a gente vai estar analisando agora, que foi o que a Luísa acabou de ler, a Rosa possa estar respondendo eu lírico. Então, todos esses motivos foram uma sequência de passos para que o eu lírico tivesse a oportunidade de ser respondido pela Rosa. Mesmo Cecília estando no modernismo, ela tinha uma paixão bem grande pelo eu lírico do passado. Então, aquela questão das poesias que eram escritas com inocência, com aquela questão de humor, romance, ela meio que rejeitou nos seus poemas. A gente até percebe isso, né, nesse mar, né, que ela escreveu, nesse mar absoluto. E aí ela destacava isso nos seus poemas. Tanto que ela tinha, né, a nomenclatura de ser uma neocionista, pelo fato de recuperar as características do simbolismo dentro do modernismo. Então, por exemplo, aquela questão da sonoridade, da musicalidade, da métrica, era muito presente nos poemas dela. Então, dava para ver isso, principalmente nesse poema, O Quarto Motivo da Rosa, que a Luísa leu. A gente percebe isso. E aí, né, temos dois grandes pontos a destacar. O primeiro, como é que a gente sabe que foi realmente a Rosa que vai estar respondendo eu lírico nesse poema em específico dos 5? E onde é que a gente vê nessa questão das rimas, das métricas, da musicalidade, da sonoridade? E aí, nessa questão da Rosa estar respondendo eu lírico, a gente consegue perceber aí na terceira estrofe, ela fala: eu deixo aroma até nos meus espinhos ao longe, o vento vai falando de mim. Então, quando ela fala eu deixo aromas nos meus espinhos, ela frisa que é quem? Ela quem? Eu, a Rosa. Meus o quê? Nos meus espinhos. Então é aí que a gente tem a certeza de quem está respondendo eu lírico é a Rosa, quem está conversando é a Rosa. Então um desses pontos vai ser respondido no poema através dessa estrofe. O poema começa com não te aflinjas com a pétala que voa. Também é ser deixar de ser assim. Cecília também tinha essa questão de ter um tom filosófico em seus poemas. E é nessa estrofe e na seguinte, onde ela fala: rosas verá, só de cintas franzidas, mortas, intactas pelo teu jardim. Ela tinha esse tom filosófico porque, por exemplo, não te aflinjas com a pétala que voa. Ela está dizendo, por exemplo, pode ser uma interpretação, que pra gente não se preocupar, pro eu lírico não se preocupar com a rosa que está se despetalando. Porque aquilo ali tem que acontecer, é algo natural, é um ciclo dela. Então, ela transmite a tranquilidade pro eu lírico, dizendo que tá tudo bem, que aquilo ali tinha que acontecer, que é para deixar ser assim. E aí, quando ela fala na próxima estrofe, rosas verá, né, tu, a gente pode botar esse tu verás, o eu lírico verá, só de cintas franzidas, pode ser aquela questão da beleza ser algo passageiro, que, fazendo analogia à rosa, ela tem todo aquele ciclo de brotar, dar o seu pendão, e aí florescer, e aí começar a despetalar, e começar a murchar, e aí, de certo modo, morrer, e aí é aquele ciclo da gente crescer, evoluir, envelhecer, e vai estar intacta pelo jardim do eu lírico. E aí nela também diz que na próxima estrofe eu deixo aroma pelos meus espinhos, que foi o que a gente já falou, né? Falando como ela é marcante, pode ser uma análise. E aí Cecília em si vai finalizar o seu poema, vai fechar o seu poema com uma frase bem impactante que dá pra gente interpretar de muitas formas, dizendo que e por perder-me é que vão me lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. Esse por perder-me da rosa é o fato dela estar morrendo, perdendo sua beleza, as suas pétalas, deixando de florescer, deixando de
entre aspas, mostrar ao mundo o quão bela ela é e mostrar pro eu lírico o quão bela ela é. Ela continua dizendo, é que vão me lembrando, ainda vai existir uma lembrança dela, ainda vai existir a imagem dela, ainda vai existir o aroma dela, que lá no começo, como ela mesma disse, o vento vai estar falando sobre ela, vai estar registrado na memória do eu lírico a presença da rosa. Então, quando ela continua dizendo, e por desfolhar-me, é que me não tenho fim, então, tipo, mesmo ela morrendo, ela não vai ter fim, porque na mente e no coração do eu lírico, ela ainda vai estar muito viva, ela ainda vai estar presente. Então, Cecília faz esse fechamento do poema de uma forma muito incrível. O poema, ele é bem pequenininho, mas ele traz questões como a morte, a tristeza, a beleza, ciclos, né, que abrem, fecham, o tempo, né, que a gente não espera que um poema tão pequeno vai trazer. Então, assim, para poder fechar o mar, no quinto motivo, ela vai estar consolando o eu lírico depois de todo esse processo de realidade que ele sofreu.